Isaías capítulo 49, dos versos 1 até o verso 7, que diz assim, irmãos: Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos distantes. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez minha boca como uma espada aguda. Escondeu-me na sombra de sua mão, e me pôs como uma flecha polida, e me escondeu em sua alveja. E me disse: Tu és meu servo, ó Israel, porque em ti me glorificarei. Mas eu disse: Tenho trabalhado muito em vão, e sem proveito gastei minhas forças. Porém, a minha causa está diante do Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. Agora, pois, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, que lhe torno a trazer Jacó e para congregar-lhe Israel, porque serei estimado aos olhos do Senhor, e meu Deus será a minha força. E disse: Muito pouca coisa é para mim, que seja meu servo, para levantar as tribos de Jacó e para que restaures o remanescente de Israel. Também te dei para a luz das nações, para que minha salvação alcance até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, e o seu santo ao menosprezado dos homens, ao abominado das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e se colocarão em pé, e os príncipes se inclinarão por respeito ao Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pela tua instrumentalidade, te agradecemos pelo esse dia especial, o dia do Senhor, onde a tua igreja, o teu povo escolhido, Senhor, te reúne para te adorar. Abençoa todos os teus santos que aqui estão, Pai, e aqueles que não vão conseguir chegar aqui também, Senhor, por muitos motivos. Dá a iluminação da tua palavra em nossas mentes, para que possamos compreender cabalmente, Senhor, a tua palavra. E não somente compreender, mas aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Te pedimos esta bênção especial, não somente para quem vai falar, mas para quem também vai ouvir, Senhor. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Santos, nós estamos fazendo aqui as exposições do livro de Isaías, chamado o profeta messiânico, profeta muito estimado dentro das Escrituras Sagradas, onde nós vemos Deus trabalhando de forma extensiva com o povo dele. Então nós observamos aqui, nesse capítulo 49, eu coloquei um tema nele: o servo chamado, rejeitado e exaltado. Então aqui nós encontramos mais uma colocação messiânica, onde Deus trata com Israel, da forma que ele vai fazer com aquele povo, não somente agora com o povo de Israel, mas também com os gentios, que vai poder penetrar dentro deste campo. Então nosso tratado aqui será dos versos 1 até os versos 7, que diz aqui que o texto de Isaías constitui o segundo cântico do servo, situado no corpus conhecido como Deutério de Isaías, que vai dos capítulos 40 até o capítulo 55. Quando você observa o livro do profeta, ele está subdividido dessas partes. Não é uma coletânea feito um rolo compressor, mas o texto está dividido dessa forma. Ele desenvolve a figura enigmática, introduzida aqui em Isaías 42, que foi a semana passada, dos versos 1 ao 7, e agora ampliada em sua vocação, missão, sofrimento e consumação universal. É onde Isaías vai mostrar algo que estava oculto na mente de Deus com relação aos gentios. E a passagem ela revela 4 observações, irmãos. 4 pontos de observação quando nós lemos os profetas. Todos eles tratam da mesma potência.
Os profetas, quando foram levantados, eles foram levantados com dupla missão, santos. Primeira missão, chamamos ele chamar o povo da aliança ao juízo, ou seja, trazer o povo ao arrependimento e mostrar a vontade de Deus sobre aquele povo. Então aqui eu separei 4 pontos para nós discutirmos aqui até as 17 horas e talvez 30 minutos por causa dos sacramentos onde nós vamos fazer. O chamado pré-natal do servo. O segundo ponto, sua frustração aparente e o seu real sucesso. Terceiro ponto, sua missão para Israel e para as nações. E a quarta e última, sua humilhação e vindicação divina, que está no versículo 7. Então, o primeiro ponto vai dos versos 1 e 2, o segundo ponto vai dos versos 4, e o terceiro ponto dos versos 5 e 6, e o último ponto do verso 7. Aí nós fechamos esse bloco aqui, onde Deus trata com Isaías a respeito não somente de Israel, mas também entre os gentios. A tradição cristã, irmãos, reconhece unanimemente a referência a Cristo, não apenas como paralelo interno, mas pela aplicação direta do Novo Testamento. Por que há um cruzamento direto do Antigo Testamento com o Novo Testamento, apontando que tudo aquilo que está escrito no Novo, ele é retirado do Antigo Testamento. Então não tem nenhuma novidade para os apóstolos que viviam nesse período de transição. Presbítero, o que é o período de transição? É o período que as pessoas estão dentro do Antigo Testamento e agora alcança o Novo Testamento. Os apóstolos, eles estão aqui na Antiga Aliança e agora chega a Nova Aliança. Eles estão passando por esse período de transição. Porque se os irmãos observarem bem, os livros biográficos, que chamamos de evangelhos, eles tratam não do Novo Testamento, mas tratam de aspectos da Antiga Aliança. Então, Jesus não participa da Nova Aliança, porque quem é o ativador da Nova Aliança é o Espírito Santo. Jesus faz parte da Antiga Aliança. Aí, por não compreendermos cabalmente esse dispositivo que está dentro dos evangelhos, aí nós pensamos que aquelas coisas que estão acontecendo, os ritos, as promessas que estão sendo feitas ali dentro do Novo Testamento, entre os evangelhos, é Novo Testamento. Mas ali tudo está acontecendo ainda no Antigo Testamento. Quando Jesus fala, por exemplo, sobre dízimo, ali eu vejo muitas pessoas pegarem as passagens onde Cristo está se referindo à lei, com os dízimos, aí está dizendo que Cristo está mandando dar o dízimo. De fato, irmão, Jesus mandou dar o dízimo, porque naquela época, o dispositivo da lei estava em vigor ainda. Jesus, ele veio cumprir a lei estava nos seus desdobramentos, e a lei estava em vigor, é por isso que ele ordena. Aí nós observamos aquilo ali como Novo Testamento, e ali não é o Novo Testamento ainda, ali ainda é o Antigo Testamento. Porque o último profeta da Antiga Aliança, de igual modo a Isaías, é o profeta João Batista. João Batista é o último profeta da Antiga Aliança. Então não há mais profetas daquela qualidade, que diz assim, assim diz o Senhor, não existe mais. Então, se João Batista está dentro dos evangelhos, isso não quer dizer que ali é Novo Testamento. Ali quer dizer o final da Antiga Aliança que está indo embora, porque está muito próximo de raiar a nova aliança que Deus ia pactuar com o seu povo. Então, esse cruzamento de textos do Antigo Testamento com o Novo, ele é muito importante para a igreja cristã, não para o judaísmo, porque eles não creem no Novo Testamento, mas para nós, que professamos sermos cristãos, é de suma importância, nós podemos conhecer esse cruzamento perfeito entre o Antigo Testamento e aquilo que está sendo cumprido dentro do Novo Testamento. Então aqui, esta aplicação direta do Novo Testamento é crucial para que nós possamos compreender isso. O primeiro ponto chama-se o chamado pré-natal do servo. Pré-natal quer dizer, irmãos, que é o momento de preparação para ver o parto, para que a saída da pessoa saia dentro da madre. Quando a mulher está grávida, hoje ela se faz um pré-natal. Então o médico faz aquele acompanhamento da mulher com o bebê. Aí chamamos isso de pré-natal. Natal significa nascimento. Então o nascimento ainda não aconteceu. Então Deus estava dizendo que o chamado do pré-natal do servo foi anunciado, que ele vai chegar e ele vai nascer, que é necessário que ele nasça.
Agora, Isaías, quando canta isso, é 700 anos antes de haver o sistema natalino entrar em ação. O profeta cantou isso 700 anos antes, para que o fato ficasse confirmado dentro das profecias, que aquilo iria acontecer. Aí foi que Deus faz dentro da eternidade, irmãos. A eternidade é um campo fora da terra, que tudo acontece lá e os desdobramentos acontecem aqui na terra, porque a finalidade é na terra. Então, dentro da mente de Deus, Deus prepara Isaías e prepara a nação, acomoda ela, dizendo: isso vai acontecer, que é necessário que isso aconteça. Agora, uma coisa interessante, irmãos, que nenhuma nação, as nações espalhadas pelo mundo, tinha conhecimento desses fatos. Agora, Israel, que era dono dos pactos, das alianças, das promessas, sabia de tudo isso, que isso iria acontecer, como isso ia acontecer, e os desdobramentos perfeitos daquilo, como iria acontecer. Israel tinha posse disso e falha quando isso está acontecendo. É como se ele dissesse assim: eu não estou sabendo o que está acontecendo, e a coisa estava rolando, irmão. Então Isaías cantou isso 700 anos antes, quando disse assim: ouve-me, ilhas, e atentai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, e fez menção do meu nome. Ele está dizendo que vocês têm que estar atentos, para quando chegar, vocês estarem sabendo dos fatos, da ocorrência que está para chegar. Então, o profeta diz isso: e o Senhor me chamou desde o ventre. Então, a expressão hebraica, ela expressa da mesma forma, que diz que a pergunta aqui fundamental é: quem é essa mãe que vai parir? Quem é a mãe que vai colocar para fora esse servo? A resposta, irmão, aqui depende da identificação do contexto de Isaías 49, versos 1 ao 7. A exegese precisa considerar 3 camadas para que eu possa entender isso: análise linguística no hebraico, o contexto literário daquilo que nós estamos lendo sobre o servo, e o testemunho intertextual canônico, para eu dizer quem é essa pessoa de que o texto está falando. Aí nós muitas vezes colocamos coisas que não está no texto, porque nós não queremos crer de fato no que é real. Então, há uma preparação para que esse servo ele chegasse até o nosso mundo. A análise linguística, irmão, quer dizer que é uma expressão hebraica que significa miné e me, que significa das entranhas da minha mãe eu saí. É um hebraísmo comum para indicar 3 coisas. Ele indica a origem concreta do que o fato vai acontecer, e uma vocação pré-natal e eleição divina. Ou seja, essa criança, esse ser que iria chegar, ele tinha tudo a ver, uma conexão, uma ligação direta com Deus, não com homem nenhum, santos. Deus estava prometendo a Israel, através de Israel, que eu vou salvar vocês. E não apenas salvar vocês, eu vou salvar pessoas que estão bastante longe, que ele vai usar a expressão nações gentílicas, porque até o momento, irmãos, as portas da graça, da salvação, eram fechadas, lacradas para os gentios. Somente Israel, ele tinha propriedade particular para comungar com Deus. As outras nações, as pessoas estavam nascendo, vivendo e morrendo em seus pecados, e Deus não movia um dedo. Aí Deus agora usa o profeta Isaías para dizer: eu vou alcançar, através desse servo, eu vou mandar não somente resgatar os meus de Israel, mas ele vai alcançar uma salvação universal. A salvação vai ser extensiva para todo mundo. No mundo que eu falo, as nações. Então o texto não usa metáforas, porque dentro das profecias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que é Apocalipse, tratamos muito de metáforas, coisas que não são reais. Mas aqui não, aqui ele não está tratando de metáforas, ele está tratando de uma coisa literal, tá? E biológica. Veja, literal e biológica, e não simbólica.
Portanto, o texto fala de uma mulher real, uma mãe biológica de um servo, porque o servo é real. Então, logicamente, se esse ser é real, ele é físico e ele é humano, então a sua mãe também tem que ser humana. Então, o profeta está descrevendo como isso iria acontecer. Então, assim, a mãe indica uma relação humana e histórica do servo. Irmãos, quando a teologia diz assim, é um fato histórico, isso quer dizer que é um fato literal. Por exemplo, Adão e Eva não é mitológico. Tudo bem que a gente fez aqui provas, aqui dentro do seminário eu coloquei essa questão e talvez surgiu dúvida com alguns alunos. Aquela ação de Adão, Eva e Satanás do Éden, aquilo não é mitológico, aquilo nunca foi mitológico, aquilo foi literal, porque aconteceu de verdade. Então, quando nós dizemos assim, que esta relação entre Deus, essa mulher e este homem, que esse servo, não é mitológico, é real, é um servo de verdade. Então, é literal, esse servo vai nascer, se ele nasce, então ele tem que nascer de uma mulher. Então, os três que estão envolvidos aqui são literalidade geral, não é simbólico. Então, essa profecia, ela é literal, que ela vai alcançar o mundo. Mas quem exatamente é esta mãe? No plano profético, irmãos, ela não diz nomes, os nomes não aparecem. E até melhor que o nome não apareça, para que não gere dúvidas e escassez sobre a cansativa pressuposição de saber quem é a pessoa. Entende? Quando o Salmos diz lá sobre a respeito de Judas Iscariotes, ele não diz o nome de Judas, mas ele diz que um dos teus irá te trair lá na frente. Aí isso é repetido por João, isso é repetido por Lucas em Atos dos Apóstolos, e o próprio Cristo repete isso. Mas só que quem dá o nome, que é Judas Iscariotes, é Lucas em Atos capítulo 1. Você vê que um de vocês vai me trair, aí Lucas cita, quem trai ele é Judas. Judas foi o guia daqueles cegos. Mas quem diz isto é o Novo Testamento. O Antigo Testamento diz que um iria trair. Então essa mesma perspectiva aparece aqui, que uma mulher, Deus iria trazer essa mulher, uma jovem, judia, crente até o talo, serva fiel de Deus, que iria se utilizar dela para que este servo pudesse chegar ao mundo, santos. Então não é uma coisa mitológica, mas é uma coisa real. Aí Isaías está descrevendo a forma que ele vai ser trazido a este mundo, queridos. Então, quando eu não observo esses pontos cruciais, aí eu posso pensar que Isaías está falando de forma mitológica, mas ele está dizendo aqui, ele é real. Por isso que a teologia chama isso de plano profético. Deus colocou dentro do campo, podemos dizer assim, do seu tempo, aí vamos usar a palavra kairos, é tempo de Deus, dentro daquele tempo determinado. Nós sabemos qual é o tempo agora, porque nós já passamos do tempo. Porque na hora que a profecia sai fresquinha, ninguém consegue dizer qual é o tempo, ninguém sabe. Aí dentro do plano do cronológico de Deus, a gente observa que esse tempo foi o primeiro século. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, irmãos, sobre a plenitude dos tempos em Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus se manifestou e ele sai descrevendo como seria aquilo dali. O que é plenitude? É o tempo perfeito que Deus executou a sua vontade. Então, qual é o tempo de Deus? Aí Paulo descobre que esse tempo de Deus é no primeiro século. Que essa coisa que aconteceu é no primeiro século. Quando nós dizemos assim, primeiro século, irmãos, é porque o tempo mudou, viu? Nós não estamos no ano de 2025, irmãos. Nós já estamos mais no ano de 4000, porque o tempo ele para na vida de Cristo. Vocês sabem disso, claro, né? O tempo ele congela e depois começa a contar de novo. Ano 1, ano 2, ano 3, mas o tempo para os judeus continua, meus irmãos. Vai embora. Para nós é 2025, mas para os judeus já vai mais no ano de 4000. Então, quando nós dizemos assim, primeiro século, não é o primeiro século, irmãos. É mágica, ali já era, podemos dizer, quase mais de 2000 anos, já estava rolando a coisa. Então, quando nós observamos que o plano de Deus estava dentro dessa esfera profética, é para que a profecia ela ficasse amarrada com a verdade que Deus disse isso há 700 anos atrás, que essa coisa vai acontecer aqui, ó. Aí Deus faz isso de propósito.
ele traz as promessas e garante que as promessas sejam executadas. Deus nunca falhou nas suas promessas com relação ao seu povo. Nós é que não entendemos a proporção da evolução do tempo de Deus, porque nós queremos que sejamos do nosso tempo, aí não é, santos, não é. Veja a promessa quando foi dada para Abraão. Abraão, através da tua semente, vai nascer uma geração violentíssima de crentes. Abraão não teve paciência, passou-se 10 anos, irmão, mais de 10 anos. E Abraão já estava perturbado. Sara entrou em estresse, e foi o que Sara fez. Sara providenciou Agar para que parisse um filho para Abraão, que foi Ismael, para que acelerasse a promessa, mas a promessa não é feita dessa forma, santos. Ela pode até demorar. Não é que demore, irmãos, é que está dentro do cronograma do tempo de Deus que aquelas coisas vão acontecer. Não pode haver alterações. Aquela coisa vai fluir daquela forma. Você vê, irmão, 700 anos Isaías cantou isso, cumpriu-se no primeiro século. Não demorou? Aparentemente, irmão, demorou. Então a volta de Cristo se concretiza nesse mesmo cronograma. Jesus partiu no primeiro século e tinha crentes da época que estavam aguardando Jesus voltar. Já faz mais de 2000 anos que ele subiu, irmãos. Aí nós dizemos assim, como os ímpios dizem, veja, esses crentes dizem que Jesus vai voltar. Isso é papo furado. Já faz mais de 2000 anos que esse homem disse isso e não voltou ainda. Ele não vai mais voltar, porque não existe volta. É porque não está dentro do cronos de Deus. O tempo determinado por eles, irmão. Então pode estar acontecendo o que for, mas quando chegar o tempo, a coisa vai fluir. Aí Deus usa Isaías aqui para dizer isso. Eu vou usar uma mulher e através dela esse servo ele vai aparecer. Então o servo é um indivíduo histórico, não um Israel coletivo. Então temos um servo humano e não uma metáfora, é um homem neste caso. Logo a sua mãe, que é uma mulher, que dará a luz a esse indivíduo, ou seja, este homem que salvaria o povo escolhido, e a mãe que, portanto, acreditamos que essa mulher seja Maria, lá do primeiro século, não por alegoria, mas por um cumprimento histórico e literal das profecias que se cumpriram naquela moça judia do primeiro século, irmãos. Então, observamos que o texto estava apontando para essa moça, que deveria ser ela. Ela iria ser a portadora original. Nas suas entranhas, Deus ia residir, irmãos. Isso não é motivo de perturbação para a igreja, não. Como a igreja tem feito durante séculos. A igreja tem maltratado a moça, né? A igreja não entendeu nada de teologia, irmãos. O que a igreja evangélica fez com relação a esses textos? Eles têm escarnecido, deturpado a coisa, como ela funciona. E quanto a igreja romana diz, ela exalta Maria no seu ponto máximo, a igreja evangélica, ela diminui Maria de uma forma absurda. Tanto no ponto máximo que está errado, é mediano, quanto a igreja evangélica, ela escarnece a pobre judia. Pelo contrário, a Escritura exalta ela, santos, porque ela está numa posição de vantagem. Por quê, irmão? Simplesmente, irmão, ela foi, ela é e ela será sempre exaltada dentro das Escrituras, porque ela foi a porta-voz, ela foi a madre que Deus reservou para que a profecia messiânica se cumprisse. Então, nem ela própria se colocou nessa posição de vanglória, de glória para ela, mas ela sempre foi humilde, fiel e obediente, irmão, ao Evangelho. Mas ela, dentro da Escritura, ela é tida como uma mulher, como os textos diz, bem-aventurada. Por que a Bíblia chama ela de bem-aventurada? Porque ela foi a única mulher no mundo que serviu de madre para Deus residir por 9 meses. Então ela é a portadora de Deus. Ela pariu Deus. É por isso que a teologia protestante chama ela de mãe de Deus. Aí os evangélicos que não têm propriedade da coisa ignoram isso, diz que ela não é mãe de Deus. Veja a coisa onde vai parar, irmãos. Se a igreja cristã da ala evangélica, se ela se atrever em dizer que
Maria não é mãe de Deus, então eu poderia perguntar simplesmente a essas pessoas da seguinte forma: Jesus não é Deus? Então você está me dizendo que aquele que ela pariu, ele não é o Messias, ele não é Deus, ele não tem nenhuma propriedade, ele não tem nenhuma qualidade de Deus. Aí, para escapar dessas críticas, aí eles dizem o seguinte: que ele passou a ser Deus depois. Não pode, santos, depois não. Não tem nada a ver isso aí, santos. Deus não deixou de ser Deus porque nasceu de uma mulher. Era necessário, irmãos, que ele nascesse daquela forma. Deus poderia ter criado Jesus de outra forma, antinatural. Poderia. Mas para cumprir a lei, cabalmente, como é que todo ser humano nasce, irmãos? Todo ser humano nasce pela madre de uma mulher. É normal, é uma coisa normativa, que uma criança quando nasce, ela nasce dentro de uma barriguinha, dentro da madre, do útero de uma mulher. Aí Deus escolhe uma mulher, que é para aquela criança poder nascer. De fato, nasceu um homem, humanamente falando. Então, quando Jesus nasce, ele nasce com todas as propriedades de um ser humano, porque era necessário nascer humano. A parte divina já estava nele. Por que a parte divina tinha que se juntar corporalmente ao lado humano? Para que se cumprisse o ritual perfeito. Deus salva pecadores. Como é que Deus salva pecadores? Aí, para você entender isso perfeitamente, você tem que olhar para trás e olhar para o Antigo Testamento. Como é que Deus salva pecadores? Deus usa 2 elementos para salvar pecadores. Então, por isso que essa mulher teve que parir um homem perfeitamente humano, com as qualidades e atributos de Deus. Aí ele tem que aceitar que é verdade. Então, quais são essas qualidades? Ele tem que ter carne e tem que ter sangue, porque Deus trabalha com sangue. Espírito não tem sangue, irmão, somente o homem tem sangue. Quando eu falo o homem de um modo genérico, eu estou me reportando ao homem e à mulher, que é a mesma coisa. Então, Jesus corporalmente tem todos os elementos do ser humano. Para isso que ele fez. Aí Deus utiliza-se dessa serva para que isso seja verdade. Aí Deus usa o corpo de Jesus e usa o seu sangue para cumprir o ritual. E qual é o ritual? Não é aquele que está lá atrás do Antigo Testamento? Sem o derramamento de sangue, irmão, não pode haver remissão de pecados. Não é por isso que Deus tinha que ter sangue, irmãos? Aí a igreja parece que não entende essas coisas. Aí olha com um olhar clínico para a igreja romana, para condenar a igreja. Neste ponto a igreja não está errada não, meu irmão. Ela está corretíssima, que ela colocou Maria na posição correta. Agora a posição errada é que ela não pode ser adorada. Mas a posição que ela é a mãe de Deus, nesse aspecto ela é. Então Jesus, ele nasce Deus. Ele já nasce perfeitamente pronto, só que ele só vai atuar com 30 anos de idade, porque era o tempo de Deus atuar. Não é que ele não estava pronto, era o tempo que não tinha chegado. Quando chega os 30 anos, ele se manifesta-se. Então é nessa qualidade que Isaías descreve essa mulher, descreve o ato profético que tem que acontecer. A vocação missional, aqui quando os termos entram, expressão ilhas e povos de longe, são fórmulas de universalidade. Por que, irmãos? O profeta está usando isso? Porque até o momento Israel era a queridinha de Deus. O projeto que Deus tinha de salvar pecadores só foi dado às alianças, os pactos dentro de Israel. Nenhuma nação gentílica tinha feito aliança com Deus, mas Deus disse que naquele período as portas vão se abrirem e as promessas vão ser dadas às nações, da mesma proporção que é dado para dentro de Israel. O profeta usa essas expressões ilhas e povos de longe. Agora vão alcançar e vão ver o que é que esse Messias vai fazer. Então o texto tem audiência gentílica desde o início, antecipando o tema central desse cântico, porque Isaías 49 é um cântico que ele está fazendo para Israel. Então esse era o grande mistério que o apóstolo Paulo ensinou na sua epístola. Quando Paulo cria a epístola aos Colossenses, no capítulo 1, ele vai dizer assim, santos: agora, todavia se manifestou
aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, que entre os gentios, isto é, Cristo em vós, e esperança da glória. Que os gentios agora vão fazer parte da minha aliança. Não é por isso que nós estamos aqui, os brasileiros? Por que nós estamos aqui hoje debaixo dessa aliança? Foi porque essa profecia, ela chegou à sua extensão máxima, ela foi cumprida. É por isso que Deus abriu as portas para os gentios, de propósito. Aí Paulo usa uma expressão de ciúmes. Deus diz assim: vou colocá-los em ciúmes. Como assim? Eu vou dar aos gentios que eram coisas para ser dadas aos judeus. Aí eu vou tirar deles e vou colocar os gentios. É quando ele diz lá em Romanos capítulo 11, a oliveira brava, eu vou quebrar os galhos originais e vou colocar galhos de outra árvore aqui, vou enxertá-los. É possível isso, irmãos? É possível. Chamamos isso de enxerto. Um galho de outra árvore vai ser colocado em outro tipo de árvore. E veja o que vai acontecer. Aí Deus disse que começou a colocar esses galhos e começou a dar frutos, que somos nós. Nós hoje não éramos para estar dentro dessa oliveira, mas Deus quebrou os galhos originais e nos colocou dentro dele. E disse: eu vou colocar galhos que não é dessa árvore, e eu quero eles aqui. Aí disse: vou pô-los em ciúme com Israel. Israel fica assim, ó, irado, porque as promessas que eram dadas para Israel, hoje é dada para a igreja, que somos nós, a igreja da nova aliança, que tem judeus e gentios. Na igreja da antiga aliança só tinha judeus, e eles se vangloriavam disso, irmãos. Nós somos o povo de Deus, nós temos as alianças, nós temos os pactos e as promessas, ninguém tem mais, e é verdade, ninguém tinha. Então as nações ficavam chupando o dedo, porque não participava disso com Deus. Aí Deus agora abre, e Paulo disse: esse era o mistério que estava oculto na mente de Deus e que ninguém sabia o que era aquilo, mas agora foi revelado para vocês, que as portas da graça foram abertas para os gentios. Aí Isaías cantou isso 700 anos lá atrás, só que ninguém percebeu quando ele faz esse cântico, e ele diz que essa era a promessa que Deus tinha feito ao povo lá atrás. Agora não podemos mais misturar o conceito gentílico de universalidade, como algumas igrejas fazem, como o catolicismo romano e as igrejas que têm ramificações arminianas, podemos dizer assim, tá? Que eles querem interpretar a universalidade de Deus como que se Deus abriu o grande guarda-chuva da salvação e agora as bênçãos caem sobre qualquer pessoa, sobre toda a humanidade. Não, irmãos, as bênçãos de Deus, ele não cai sobre toda a humanidade da mesma proporção. Por que isso não pode ser verdade, irmão? Agora, particularmente, eu queria que isso fosse verdade. Por quê, irmãos? Porque assim todas as pessoas seriam salvas, ninguém seria perdido. Aí Deus cria um local de terror para mostrar que isso não pode ser verdade. Aí quando Deus não se contradiz, então se Deus não se contradiz, quem se contradiz somos nós, seres humanos. Aí as duas correntes teológicas que creem que Deus quer salvar todos os homens, é o catolicismo romano com a linhagem arminiana, que tem um pouco de pelagianismo no meio. Crê que todo ser humano não é que será salvo, mas que Deus lhe dará a possibilidade de se tornarem salvos. Aí quando nós abrimos as escrituras, vemos que isso não é uma realidade, por vários motivos, que a Bíblia não fala com esse linguajar, e os mecanismos que Deus fez é para demonstrar que isso não é verdade. Estava conversando com uma certa pessoa e ele disse: Clécio, me tira uma dúvida. Ele: não é dúvida, irmãos. Para que Deus criou o inferno? E quem, segunda pergunta, quem são os seres que vão para lá? Inferno é lugar de juízo, isso é fácil de entender. O inferno é um lugar de juízo que Deus criou, é um local, podemos dizer, metafísico, podemos dizer dessa forma, porque partiu dele. E o interessante, irmãos, que o inferno, as pessoas têm uma tendência a dizer assim: quando a pessoa morre, segue-se ao juízo de Deus. Aí de lá, o indivíduo vai ser julgado, vai ser condenado para o inferno. Não é dessa forma, santos.
Porque para que o homem possa ser julgado perfeitamente, a alma dele não pode ser punida fora do seu corpo. Aí o que é que Deus faz, irmãos? Deus tem que ressuscitar o corpo do ser humano. Então, a alma retornará a esse corpo de novo para que Deus possa punir ele. Então ele vai, como disse Charles Spurgeon, ele vai para o inferno com corpo e alma, porque é o correto. Porque quem peca não é somente a alma, quem peca é o corpo. Aí a igreja tem uma falsa teologia. Por que uma falsa teologia? Porque foi derivada de uma falsa compreensão. Deus ama o pecador e aborrece-se do pecado. Isso é falácias. Por que eu te digo que isso é falácias? Porque quando eu abro a Escritura, tem 2 pontos que derrubam isso, santos: o campo filosoficamente falando e o campo teológico. Por quê que eu estou dizendo que isso é errado? Por que Deus está aborrecido somente com o pecado e não está aborrecido com o homem, como as pessoas costumam dizer isso? Porque isso é uma teologia antibíblica. Porque o pecado não pare por si próprio as suas ações. O pecado não nasce por si próprio, irmãos. Ele nasce de um gerador. E esse gerador chamamos de homem. É o homem que dá a luz ao pecado. É o homem que faz que o pecado saia dentro dele. Então Deus não está irado com o pecado. A Bíblia não fala com esse linguajar, mas a Bíblia diz o contrário. Deus está irado com o pecador. Eu odeio ele e eu vou destruí-lo por causa desse pecado. Então Deus não ama o pecador como é ensinado aí fora, porque Deus diz na Escritura que eu odeio o ser humano por causa dos pecados. Por quê? Porque o pecado tem ofendido a minha santidade. Aí Paulo escreve com relação a isso, ele diz assim, porque a ira de Deus, veja que não é amor não, é ira, se manifesta do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens. O que é que eles fazem? Eles suprimem, eles detêm a verdade de Deus em injustiça, e por causa disso eu vou matá-los, eu odeio eles por causa disso. O que é que o falso evangelho faz? Deus te ama, Deus tem um projeto com você, de fato, meu irmão, o projeto é esse aqui, vou acabar com eles por causa do pecado, querido. É por isso que o sangue de Cristo elimina a ira de Deus, ele corta a ira de Deus assim no meio, faz com que Deus pare de odiar o homem. Mas como? Em Cristo. É em Cristo que essa ira é aniquilada. É na cruz que isso acaba. Não é porque Deus ama o pecador, não. Não tem nada a ver com isso não, santos. A teologia está sendo mal explicada para a sociedade. Então, Isaías descreve essa universalidade do amor de Deus desses parâmetros. Ele ama e vai salvar pecadores, mas o pecador, ele não pode estar dentro do reino de Deus, segundo Isaías, de todas as formas, como é ensinado. Venha do jeito que você está, que Deus te recebe. Isso é uma teologia dos infernos, que é ensinado na contemporaneidade. E a maioria das pessoas que se rotulam evangélicos, ensinam dessa propriedade. As pessoas não podem entrar dentro do reino de Deus de qualquer jeito, irmãos. É do jeito que Deus quer. Não pode não. E qual é o jeito que Deus quer? Deus disse, novo nascimento, conversão, justificação e santificação. É dessa forma que eles têm que entrar. Aí quando Jesus explica isso para Nicodemo, Nicodemo não entende. Oxe, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo, Jesus? Você não entendeu, foi nada. Aí ficaria mais ou menos assim. O que é a conversão? O que é o novo nascimento? O novo nascimento é sair do estágio de trevas e estar na luz. Então, e o que é agora a conversão? A conversão significa mudança de mente, mudança drasticamente de direção. Isso quer dizer o seguinte, Nicodemos: tu tem que voltar para o início da vida com Deus e fazer tudo de forma correta. É isso aí. Tu não precisa voltar para a barriga da tua mãe, não. Tu tem que voltar para o início da tua vida, em termos práticos de ortopraxia, e fazer tudo da forma correta. Então essa é a mensagem. É isso que está faltando nas pessoas entenderem esses pontos de ligações. Então, quando Isaías fala de universalidade e que os gentios iriam entrar, não é todos os gentios não, irmãos. Porque Deus criou, voltando aqui, o inferno foi para isso.
Para que foi criado o inferno? Para colocar lá o diabo e seus seguidores. E quem são os seguidores do diabo? Não são os demônios e não é a humanidade caída em pecados, esses incrédulos que estão aí fora, estão sendo preparados para esse dia, irmãos. Mas só que eles não sabem disso, porque a falsa igreja tem proclamado um evangelho falso, tem prometido a eles coisas que não são deles, tem querido dar coisas a eles que não pertencem a eles, mas pertencem a quem? A verdadeira igreja, santos. Quando Isaías fala de universalidade, ele está falando numa linguajar judaico. Por quê, irmãos? Porque os judeus imaginavam, os judeus até hoje acreditam, que eles são os únicos povos da terra que vão ganhar salvação. Aí quando João escreve, que, em João 3,16, como é que diz lá? Porque de tal forma que deu o seu Filho único, para que todo que dele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que João está dizendo? João está repetindo isso, irmãos. Que agora a salvação não é somente para judeus, mas é também para gentios. Então, quando Isaías descreve este atingimento de longe que o Messias iria alcançar, é nessas proporções. Ele agora salva não somente judeu, mas ele salva brasileiro, ele salva coreano, ele salva chinês, ele salva espanhol, ele salva italiano, ele salva canadense e salva árabes, salva todos eles. Mas não quer dizer que todos serão salvos, mas que todos os homens hoje estão dentro do plano de Deus. Em que sentido? Deus pode salvar dentro dessas nações pessoas. Não todas as pessoas, mas os seus escolhidos que estão dentro dessas nações. Então essa frase que ele usa é para dizer isso. Então esse chamado pré-natal, essa frase me chamou desde o ventre, ecoa vocações proféticas. Deus está evocando, dizendo que isso vai acontecer. Deus diz a mesma coisa para Jeremias: do ventre da tua mãe. Ali não é simbólico, é literal. O apóstolo Paulo também: tu era o meu escolhido desde o ventre. Então esses linguajares que está dentro da escritura é usado de forma literal, santos, não de uma forma simbólica. Então aqui, porém, diferentemente de um profeta comum, o servo possui um nome previamente designado. Ele faz menção do meu nome, indicando identidade e missão determinada desse Deus desde a eternidade. Tem algumas palavras que estão dentro do Novo Testamento, irmãos, que elas são difíceis de compreensão, e eu não culpo as pessoas quando dizem assim: presbítero, eu não compreendo isso. Presbítero, eu tenho a maior dificuldade de pegar em livros teológicos, esses assuntos aparecem, dá dor de cabeça, e realmente dá. Porque parece haver complexidades das palavras. As palavras não são tão bem repetidas dentro do nosso linguajar aportuguesado, porque são gregos. Palavras como predestinação, decretos de Deus, concursos de Deus. Essas palavras parecem que não se ajusta bem com o nosso dialecto português. Porque é verdade. Porque a palavra predestinação significa destino antecipado. Decreto de Deus. Os decretos de Deus é a mente extensiva de Deus, como se fosse uma grande caixa de reserva, onde ele coloca todos os seus planos dentro dessa caixa, que ele chama decreto. Irmãos, quando a coisa é colocada ali dentro, a coisa vai acontecer. Não importa se a raça humana aceite ou não, não importa se a raça humana entenda ou não, não importa se a raça ela vai se identificar com aqueles fatos ou não, a coisa vai fluir, queridos, porque Deus decretou que vai acontecer. Então, dentro da mente de Deus, dentro da predestinação de Deus, dentro desses decretos, essa jovem iria parir no primeiro século aquele servo, e esse servo vai salvar a humanidade. Não há nada que possa deter o braço de Deus. Aí Isaías diz: quando o braço do Senhor está estendido, que chamamos da sua onipotência máxima, dos seus decretos, a coisa vai fluir, irmãos. Se é para o bem da humanidade ou não, ela vai fluir. Se é para o mal da humanidade, não interessa, a coisa vai fluir de todo jeito. Então Isaías garante que esses fatos vão acontecer, porque Deus garante ao profeta que os fatos vão acontecer. Então Deus dá todos os desdobramentos de que aquilo vai acontecer. Então Isaías 49 está dizendo: o Messias
que eu prometi lá atrás, a coisa vai acontecer. Israel, prepare-se para receber ele. Então essas frases proféticas que é trazida por esses homens, Deus está mostrando amor, irmãos. Quando um pai pega uma vara e desce no filho, aparentemente parece que aquela vara, quando está causando aquelas manchas vermelhadas ou roxas, aí parece ser um terror para o filho, né? Mas o verdadeiro filho, ele vai ver lá na frente, vai dizer assim: aquelas varas me tirou do caminho de desgraça que meus pais me tiraram e me colocaram aqui, ó. Aquelas pisas que eu levei, é porque ele está dizendo: eu quero você nesse caminho aqui, ó. Aí eu trago você para cá, é por isso que eu bato em você. Você sabe dizer por que a vara do pastor é assim? Ela é reta e aqui é inclinada. Ela tem uma inclinação. A vara de um pastor de ovelhas serve para bater nela e aquele ganchinho para puxar ela quando ela é rebelde. É para isso. É pancada e ela puxa ela. Venha para o local correto. É o filho que está em pecados. Aí Deus pega os profetas e faz isso. Os profetas batiam, era juízo, e ao mesmo tempo ele trazia o alívio para a nação, que era as promessas que vai salvar, santos. Então Isaías estava dizendo aqui: vou bater, mas Deus só vai trazer o alívio. Então, quando Isaías fala isso, irmãos, nós temos agora posições cristológicas implícitas dentro das profecias de Isaías. A perspectiva neotestamentária trata-se de Cristo, cuja encarnação é obra decretada antes da fundação do mundo. Porque o que Isaías estava dizendo é feito na encarnação de Cristo. Não é reencarnação, como o Espiritismo fala. Nós acreditamos na encarnação. O verbo encarna-se. O verbo potencializa-se, forma-se numa pessoa. Então não é é encarnação. Deus agora cria uma massa corpórea que tem carne, nervos, tendões, sangue, tem um corpo. Então Deus, pela primeira vez, cumpre-se a sua profecia Isaías, e quando chega do primeiro século, ele está aqui, ó, feito de carne e osso. Então a palavra Emanuel significa Deus conosco. Então Deus está conosco através de Jesus Cristo. Então Deus agora tem carne e tem sangue. Muitas pessoas acreditavam que corpo não habitava na eternidade. Habita-se, meus irmãos. Ele não pode habitar da forma que está hoje, em pecados. O corpo está mesclado com a autoridade pecaminosa ainda. Não é por isso que nós pecamos, irmãos? O único efeito que foi cortado do pecado com relação à igreja foi que o pecado não tem mais moral nenhuma de lançar a igreja no inferno. Mas o pecado tem forças ainda para pegar o crente e fazer com que ele peque. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que aquele crente que diz assim: eu peco todos os dias por pensamento, palavras e obras, ele está mentindo, viu? Ou ele está mentindo, ou ele é um ignorante, ou ele é um falso cristão. É uma dessas possibilidades. Pode ter certeza que é uma dessas possibilidades. Por que que um crente verdadeiro ele não pode estar pecando todos os dias por palavras, pensamentos e obras? Porque nós nascemos de uma nova semente. O pecado não tem mais aquele domínio geral sobre nós, para fazermos pecarmos todos os dias e todas as horas. Porque quem peca dessa maneira é o ímpio que está aí fora. A igreja não. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, na boa parte, a controlar os nossos impulsos. E ele nos orienta o que tem que fazer, coisa que com ímpio não existe, santos. Então, quando uma pessoa que se diz cristã, que diz que é dessa forma, é porque ele não entendeu a proporção da encarnação de Deus em nós. Veja que Deus, irmãos, segundo o profeta e segundo a Escritura, Deus não pode ocupar, não tem como um local para que Deus possa habitar. Quando os judeus dizem assim: Deus habita aqui dentro do templo, é uma expressão de dizer assim, que ele está ali. Isso não quer dizer que Deus habita dentro de casas. Não pode, porque a extensão e a potência de Deus, ela é muito grande. O mundo em si não pode conter Deus. O mundo está envolto e coberto pelas chagas do pecado. Aí Deus não pode também habitar nesse local, irmão, porque onde há
pecados, Deus não pode habitar. Veja o trabalho peculiar que Deus fez com relação à encarnação, irmãos. O trabalho que ele teve. Aí quando eu não entendo isso, eu acho que salvação se perde, que a crença é uma coisa, não é uma coisa segura, a sua estabilidade, ela pode cair ou pode se levantar. Deus limpa o corpo do ser humano. Como é que ele limpa? Dando um novo nascimento. O novo nascimento significa, ele sai da estrutura de trevas e entra na estrutura da luz. Ele está debaixo da luz, porque eu limpei esse corpo. Então, para que esse corpo entenda o que ele é, aí eu vou dar ele a segunda ferramenta. Eu vou dar ele uma tal de conversão, para que ele entenda que eu sou. Porque se um crente que passou pelo novo nascimento diz assim, eu não sei quem é meu Deus, ele não passou ainda pelo novo nascimento. Porque a proporção, teologicamente falando, de uma pessoa que passa pelo novo nascimento é para que ela entenda quem é o seu Deus. Aí Deus disse, eu vou capacitá-lo para que ele me entenda, eu vou dar ele uma tal de conversão, porque a conversão afeta diretamente o pistis, que é a fé, que é o intelecto. A fé, ela é alimentada pela Escritura, e a fé, ela se desdobra no intelecto de vida. Agora você vai me conhecer, ele conhece, o apóstolo Paulo disse, olha, que a fé, ela foi dada aos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento de quê? Da verdade. Então ele vai conhecer a verdade. Aí Deus deu agora vida, e deu agora intelecto a ele. E agora Deus, eu vou justificá-lo das suas faltas, eu vou tirar o peso do pecado que está sobre ele, eu vou justificar dos seus pecados, chamamos de justificação pela fé. E agora eu vou dar a ele santificação, ele agora é santo, ele é separado para mim. Veja, quando o processo é feito, aí Paulo diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas por que Deus habita dentro de nós? Porque o processo foi feito. Deus só pode habitar e estar em comunhão com pessoas se estiver nessas condições. Aí Deus agora habita dentro da igreja. Mas por que ele não habitava antes? Porque nós estávamos faltando coisas, éramos seres carentes, faltava a carência que nós tínhamos com relação à proporção de Deus. Aí Deus agora prepara o homem e coloca ele dentro dessas condições. Então, quando a palavra encarnação aparece em Cristo, aí Cristo garante que essas proporções agora estejam todas dentro de nós. É perfeitamente para aquilo que Cristo preparou. Então, a preparação divina diz assim, e fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu, e fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua altiva. Aqui diz, metáfora de instrumento precioso e eficaz. A espada aguda significa uma imagem da palavra penetrante, e a flecha polida significa um instrumento perfeito, sem imperfeições, preparado para atingir o seu alvo. Porque aqui é metáfora, que ele está usando essas palavras para indicar aquilo que ele iria fazer é perfeitamente o que ele iria fazer. Tudo que ele fez foi de um modo perfeito. Tudo que ele pensava era de uma forma perfeita, irmãos. O ponto 4 diz, esconder e guardar. O servo passa por períodos de ocultamento histórico, sugerindo a economia da revelação progressiva, como o versículo vai dizer. Que ele passou por um período de ocultamento, que é esconder e guardar. Jesus, quando nasce, ele está sendo preservado, ele está sendo ocultado por enquanto para aquilo que ele veio fazer. Veja, ele viveu apenas 33 anos, irmãos. Ficou oculto 30 anos em oculto e se manifesta-se aos 30 anos de idade para cumprir o seu ministério. Aí você diz que as profecias bateu inteligentemente, bateu perfeitamente e bateu teologicamente com ele. 30 anos de idade, segundo a história, segundo os parâmetros de Levítico, um homem assumia o seu ministério sacerdotal. E ele assume perfeitamente com 30 anos de idade, ele manifesta-se e diz assim, eu vou cumprir aquilo que meu pai tinha programado para mim. Então, quando ele sai para ser batizado por João Batista, ali é o início, com 30 anos de idade. Então, ele fica oculto para que as profecias fossem verídicas.
É por isso que ele não perguntou, mas por que ele não iniciou antes, rapaz? 3 anos foi muito pouco. Não é isso não. Irmãos, imaginem, se com 3 anos de ministério ele dividiu o mundo antes e depois de Cristo. Imagine se ele tivesse feito isso bem antes. Como é que não seria isso antes? A sociedade. 3 anos ele tocou fogo no mundo. Consegue pegar 12 homens, irmãos. Esses 12 homens inflamaram o mundo. O mundo não foi mais o mesmo depois da vinda de Cristo. E os apóstolos deram continuidade a essa chama que não se apagou mais. Mas tudo isso estava dentro das profecias para que se cumprisse. Então esse anonimato na vida em Nazaré, esse ministério do servo antes de se manifestar, foi para isso, porque dentro do relógio de Deus e do cronograma de Deus, ele não deveria aparecer, só deveria aparecer no tempo oportuno. Veja quando ele vai para um casamento em Caná da Galileia, quando acontece a coisa, ele diz assim: Maria, não é chegada a minha hora. Minha mulher, entenda isso, porque vai chegar a hora que eu vou ter que manifestar, mas não é dessa proporção que você está pedindo. Mas por que Maria disse aquilo, irmão? Ela quer dizer assim, olha, ajuda a festa, ajuda o noivo, porque ela sabia quem ele era. Aí tem pessoas que dizem assim, ela não sabia quem ele era. Ela sabia, irmão, quem ele era. Ela era que mais sabia da coisa. Ela guardou 9 meses aquilo que estava dentro dela. Aquele ser que estava dentro dela, ela sabia quem ele era. A proporção do que ele iria causar. O desdobramento daquela morte que iria ocasionar. Aí quando eu vejo os filmes evangélicos, eu vejo Maria sempre chorando, a bichinha. Chorando de se acabar com Jesus na cruz. A pessoa só chora desesperada, irmãos, quando ela não tem esperança, quando ela não sabe da coisa como funciona. E ela sabia da coisa como funciona. Veja quando ela cai na real, ela diz assim, olha, fazei tudo quanto eles vos disser. Faça o que ele está dizendo, porque a coisa vai fluir. Porque se ele disser que não vai fluir, a coisa não flui. É isso que ela quer dizer. Mas se ele disser que vai fluir, a coisa flui. Então faça o seguinte, obedeçam a ele, faça tudo o que ele vos disser. Maria disse isso, a instrução dela foi, veja que instrução maravilhosa ela deu, faça tudo que ele vos mandar, faça, porque ele sabe o que está dizendo. Então essa proporção é que somente Maria entendia quem era Jesus. Talvez, irmãos, ela não entendia a proporção original dele, mas ela sabia a proporção potencial do que ele poderia fazer. Porque quando o anjo diz a promessa para ela, todo anjo diz que ele vai salvar o mundo de seus pecados. Mas talvez ela não compreendeu o lado de dizer assim, é Deus, o meu Deus é que está aqui. Talvez isso ela não tenha entendido perfeitamente. É Deus que está aqui. É Deus que está dentro de mim. Talvez isso ela possa ter não compreendido, talvez, mas ela compreendeu que o Messias estava dentro do seu ventre, e que esse Messias vai salvar a humanidade, esse Messias está carregado do poder do Espírito Santo, esse Messias está carregado dos poderes altivos de Deus, e ele vai salvar. Então Isaías descreve, irmãos, em pontos cirúrgicos, pontos de uma retalho de uma coxa que está sendo feita, que a costureira faz, os emendos de retalho com retalho, e aquela outra que fica bordando com o tricô, ela sabe cada ponto exatamente onde vai encaixar com o outro. Isaías está começando a encaixar o retalho da coxa e fazer as emendas do tricô e dizer assim, ó, isso vai parar aqui, ó, e é perfeitamente tudo que ele diz. Ele está tricotando com a profecia dos antigos profetas e está tricotando com a mentalidade de Deus onde isso vai parar. Então, dentro de um aspecto cristológico, irmão, o texto aponta para Cristo como Logos encarnado, a palavra eficaz do Pai, enviada ao mundo, e isso se cumpre perfeitamente nesse homem chamado Jesus. É isso que a profecia está apontando. A identidade de Cristo, que chamamos aqui a identidade paradoxal do servo, que ele diz, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Quando ele usa a expressão Israel, ele não está dizendo que esse servo é a nação de Israel,
porque a função desse servo é restaurar Israel. Então, logicamente, que esse servo não pode ser a nação de Israel, mas é uma pessoa que Deus iria enviar para restaurar aquilo que estava perdido, irmãos. A raça humana, depois da queda de Adão, ela fica perdida em seus pecados. Significa, não há nenhuma possibilidade de salvação para a raça humana. Não existe nenhuma chance de o homem se salvar por si mesmo. Porque salvação, ela não está no campo horizontal. A salvação está no campo vertical de Deus, é de cima para baixo. Então é impossível que o homem possa salvar-se a si mesmo. A melhor parte científica hoje da evolução não consegue produzir vida biológica. O homem tenta de várias formas, tentar retardar o envelhecimento, tentar retardar o aceleramento para chegar no campo da morte. Não consegue, irmão. A ciência não conseguiu descobrir ainda fórmulas que possam combater a AIDS, o câncer. Se combate o câncer no início, quando ele é benigno, mas quando ele é maligno, irmão, fica muito difícil a ciência poder combater. Aí você vê, ela é limitada dentro do seu campo. Deus não permite a ela que ela avance, mesmo a ciência estando no estágio avançado. Mas nesses campos, com controle de vida, somente Deus, Ele controla a vida do ser humano, com essa potência total. É por isso que nós envelhecemos, porque o envelhecimento, irmãos, quer dizer que são as credenciais que nós estamos morrendo. Por que nós estamos envelhecendo? Porque nós estamos falecendo. O envelhecimento, irmão, quer dizer o aceleramento da morte. Não é por isso que nós envelhecemos? Então esse envelhecimento é um resultado do nosso pecado. E somente Deus, através de Cristo, pode cortar esse aceleramento da morte. Então Deus salva pecadores, tanto do corpo como da alma. Aqui surge uma tensão, que as pessoas acreditam que esse servo seja Israel, a nação, como um mecanismo de salvação para as nações, mas não é, santos. Porque a teologia joanina de João, ela diz que esse servo, esse Messias que está ali no capítulo 1, ele veio para salvar um povo escolhido, santos. E o texto diz que os seus não o receberam, mas pelo contrário, Israel rejeita o Messias. A potência máxima da nação de Israel, ela não aceita Jesus como Messias. A porção mínima, que são aqueles que foram convertidos, aceitaram Jesus como Messias. Mas a maior parte rejeita. Então esse servo é Israel corporificado. Isso quer dizer, um homem que está dentro de Israel, que é israelita por nascença, e veio salvar este povo que está em pecados. Então, quando Isaías diz isso, já está dizendo que a salvação depende exclusivamente desse homem. Ele é chamado de o novo Israel, não Israel nação, mas ele veio salvar a humanidade dos seus pecados. A humanidade, irmãos, não tem a menor proporção de entender o que significa a morte. Não tem condições de identificar o que significa de fato morte. A morte é uma das piores coisas que foi criadas. A morte, irmãos, ela humilha o ser humano no seu mais último estágio. Quando diz assim, Jesus foi humilhado, o que significa aquilo, irmãos? Tu olha Deus morrendo, ou seja, é o estágio máximo da humilhação de Deus. Quando Deus estava na cruz pendurado, estava morrendo, foi a maior humilhação dele, porque Deus humilha-se até a morte, diz o texto, e morte de cruz. Ou seja, Deus humilha-se porque o corpo dele falece. É o pior estágio do ser humano, quando ele está dentro de um caixão. A morte humilha o homem, não deixa que ele se mova, não deixa que ele restaure a si próprio. A morte não permite que ele reaja. Essa é a pior humilhação do ser humano.
é quando a morte traga ele. Então Deus disse, a pior humilhação do ser humano que ele tem, eu vou destruir ela, porque isso para Deus não é nada. Aí Deus faz com que a morte entre no estágio de reverso. O homem agora pode viver eternamente. Ou seja, a morte não mais vai humilhar o ser humano. Em que estágio isso vai acontecer, irmãos? É na cruz que isso acontece. A cruz humilha a morte. Agora foi o reverso. A morte humilhou o homem na cruz. Agora a cruz faz o reverso e humilha a morte. Quando ele ressuscita, ele está dizendo assim, ó, eu agora vou humilhar você. A morte será humilhada, nunca mais você terá domínio sobre o meu corpo, nunca mais você terá domínio sobre os membros do meu corpo. Isso falando de uma forma metaforicamente falando, o corpo dele somos nós. Não é por isso que João disse, e tereis vida eterna. Por que nós teremos vida eterna? Porque esse Messias do capítulo 49, ele fez algo que nenhum homem jamais fez. Mas somente Deus, através dele, fez o que ele deveria fazer. Nos dá a vida eterna, irmãos. É um ato tão profundo da igreja, que ela deveria entender isso, como um ato de gratidão, que ela deveria ficar aos pés de Cristo para sempre, agradecendo a Ele. Os cristãos não entendem isso, querem viver de uma forma vulgar dentro da igreja, querem viver de uma forma fora dos parâmetros da justiça de Deus, como se ele fosse independente. É porque essas pessoas ainda não entenderam a potencialidade do que significa a morte de Cristo. Porque quando eles entendem o potencial da morte de Cristo, o que foi que Cristo fez por eles, era um ato de gratidão eterno. E como é que eu agradeço a Deus, irmãos, eternamente? Me afastando de heresias, me afastando do pecado, comungando com Deus na fidelidade da sua palavra, vivendo a Ele nesse mundo de trevas, de uma forma a glorificar a Ele. Não interessa se o teu corpo vai sofrer, rapaz, não interessa, Deus não está preocupado com isso não. Não interessa se você vai passar por apertos, Deus também não está preocupado com isso não, queridos. Mas Deus está preocupado com uma coisa, com a glória dEle, que nós temos que glorificar a Deus com esses corpos que nós temos. Não interessa se esses corpos irão sofrer. Deus não está preocupado com isso. Que ele sofra, mas o importante é que você me glorifique. Não é por isso que muitos morrem? Os apóstolos morreram glorificando a Deus, porque eles entenderam isso daí, santos. O apóstolo Paulo disse certa vez, ele disse, olha, o morrer é lucro. A vida não significa nada, irmãos. Mas morrer em Cristo é o perfeito. Porque estar com Cristo é a coisa mais perfeita. E quando Isaías descreve esse servo que está aqui, ele escreve ele desta forma grandiosa. Ele escreve ele de uma forma fabulosa, que ele iria executar todas estas premissas. A voz autêntica do servo fala da primeira pessoa, relevando sofrimento psicológico e ministerial, semelhante à lamentação profética. Jesus sofreu todas as pressões possíveis que estavam na terra. Ele passou fisicamente e psicologicamente, ele sofreu. Todas as pressões que o homem pode sofrer, estava sobre ele, recebendo. E ele sustenta todas elas com a maior dádiva que Deus deu, e ele glorifica a Deus. E isto é o que o profeta Isaías descreve a ele. Então, essa potência de Cristo, suportar todas essas coisas que o profeta descreve, cada passo daquilo que ele iria fazer, que é de forma gloriosa. Então ele diz que a missão dupla dele era restaurar Israel e salvar as nações. Que o versículo diz, 5 e 6, agora diz, ó Senhor, que me formou dentre o ventre para ser seu servo, para trazer Jacó de volta. Porém ele diz, pouco, e que sejais meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e também te darei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quem repete isso é o apóstolo Paulo.
Quando Lucas escreve Atos capítulo 13, versículos 47 e 48, ele disse que Deus nos pôs para ser luz dos gentios, a fim para alcançardes salvação entre os gentios. Então Paulo entende, ali Paulo está com Barnabé, se eu não me engano, Paulo e Barnabé entendem que eles foram colocados da mesma forma que Jesus foi colocado para ser luz, irmãos. Cristo é o referencial máximo da igreja. Quando o apóstolo diz, seja meus imitadores, como eu sou dele. Aí você olha assim, é um atrevimento muito grande para Paulo dizer um negócio desse. Não, Paulo simplesmente vivia Cristo. É o que nós devemos viver olhando para Isaías aqui. Se Paulo conseguiu ver em Isaías Cristo dessa forma plena, e ele disse, eu sou a cópia exata dele, nós devemos também sermos essa cópia exata. É porque o pecado ele é tão grande em nossa mente, que ele retarda o nosso progressivo pensamento. A Escritura diz que devemos ser perfeitamente perfeitos, como ele é. A lei diz lá atrás, sede santos, como eu sou santo. A perfeição de Deus, irmãos, que Deus nos dá, é a perfeição cabível dentro do ser humano. Que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o vosso Deus que está no céu. Jesus disse isso. Seja perfeito como ele é perfeito, ou seja, se ele ordena que nós sejamos perfeitos como ele é perfeito, então existe uma grande possibilidade de nós sermos perfeitos. Agora, o que é que o pecado e a ignorância faz? Faz com que nós sejamos pequenos em nossa mente e dizemos assim, nós não temos condições de sermos perfeitos como ele é perfeito. A Bíblia descreve o padrão de perfeição que o homem tem. Eu não posso ser um ser perfeito, porque em mim falta carências para ser um ser perfeito. Eu não sou onipotente, eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sou um ser eterno. Imutabilidade eu não tenho, porque eu sou mutável, eu não sou imutável. Então essas carências faltam em mim. Mas como um ser, uma criatura que Deus criou perfeitamente, com intelecto, com vontade, então essas coisas fazem com que eu seja perfeito na qualidade que Deus quer que eu seja perfeito, santos. Então isso é o retrato de Cristo. Ele veio para a terra mostrar a possibilidade concreta e real do que nós podemos ser. Isaías descreve que ele veio salvar e não salvar, ele veio colocar o homem dentro de um padrão de qualidade que Deus requer de nós. Por que nós estamos hoje dentro da igreja? Porque este é o padrão que ele requer. Porque Deus não quer que a igreja viva debaixo de heresias? Porque esse é o padrão de perfeição. Por que Deus não quer que nós sejamos servos do pecado deliberadamente? Porque esse é o padrão da igreja. Deus não quer que nós amamos o pecado, porque esse é o padrão do homem perfeito. E aí eu começo a entender o que é a perfeição. É essas coisas que Deus quer que você faça, porque Ele sabe que você faz, tem condições de fazer. Porque tudo aquilo que Cristo fez, na forma ética e da forma moral, nós podemos fazer. Aí Paulo se atreve em dizer assim, seja os meus seguidores, sejam os meus olhares, seja para mim, que da mesma forma que eu copio Cristo perfeitamente, vocês agora olhem para mim que vocês vão ser perfeitos. Por isso que ele disse, sejam os meus, olhando para mim. Ele não manda olhar para Cristo não, ele diz, olhem para mim e vocês serão perfeitos. Porque a Bíblia diz que isso é verdade, santos. Aí por uma falta de propriedade de conhecimento, o que é que nós fazemos? Aí colocamos a culpa em nós mesmos. Nós somos pecadores, nós não temos condições, porque somos fracos, pecadores. Isso não existe, queridos. Isso é uma forma inadequada de você ler a Escritura. Podemos sim, na qualidade de seres humanos que Deus nos capacitou. Então a aplicação que Isaías mostra aqui, santos, que Jesus é o Messias que está lá atrás, que esse Messias veio salvar e restaurar aquilo que se havia perdido. Em Adão os homens caem, em Cristo a coisa é restaurada. As pessoas têm um pensamento muito pequenez com relação ao Evangelho. O Evangelho, quando o apóstolo Paulo diz que é poder de transformação. Mas qual é a transformação que eu não consigo ver? Essa transformação. A transformação, ela parte de um princípio interior dentro de nós. A mudança do campo ético, do campo moral, a mudança do campo espiritual, ela é derivada daquilo que tu entende da Escritura.
Se eu não entendo cabalmente a Escritura, então significa que a minha potência de poder servir a Deus será muito enfraquecida pela minha ignorância, porque até hoje ignorância é pecado, tanto da esfera social quanto da esfera religiosa. É pecado, santos. Se eu não me apropriar do conhecimento de Deus, eu estou em pecados. Veja o que os apóstolos disseram sobre esta potência do Messias com relação à igreja. Ele veio para restaurar o que se havia perdido. E o que se havia perdido desses aspectos? Conhecimento da verdade. O homem estava servindo ao diabo desde que nascia. Aí Deus, o que é que Deus faz? Restaura ele a comunhão verdadeira, que ele não estava na comunhão verdadeira, mas para que ele restaure a comunhão verdadeira, vai ter que ser implantado nele o conhecimento da verdade. Enquanto você estiver debaixo de um falso evangelho, enquanto você estiver debaixo de uma falsa igreja, você não consegue evoluir espiritualmente, porque você está em pecados. Cristo veio acabar, dilacerar com a inverdade. A igreja não pode acomodar-se com a inverdade, ela tem que batalhar pela verdade. Essa imagem de perfeição, ela ecoa durante todo o Novo Testamento, queridos. Essa é a proporção de Isaías que ele quer mostrar aqui: restaurar e salvar, irmãos. Restauração é aquilo que estava fora do modelo, a forma que Deus fez, a forma que ele fez e colocou é aquela forma, não pode ser alterada não. A forma original do homem está lá atrás, foi restaurada. Com Cristo, isso é retornado ao homem. Então Isaías está dizendo aqui simplesmente que ele veio trazer isso com muita propriedade. E ele faz com propriedade. Aí quem é a portadora dessas verdades, irmãos? Não é a igreja? A igreja é a portadora dessas verdades. Mas se a igreja que está aí fora, ela vive falando de mentiras, falando de um falso evangelho, ela não tem autoridade nenhuma para fazer essas coisas, porque ela está fora da forma que Deus originou. Isaías mostra que essas são verdades que nós temos que olhar para o campo do século 21. Isso já aconteceu, mas a proporção dessas profecias, ela ecoa dentro da igreja, que nós temos que sermos seguidores. A extensão disso aqui, irmãos, é que uma igreja bíblica, ela propagandia essas verdades, que chamamos isso de evangelização. Aí eu faço uma pergunta para a igreja: quantos de vocês evangelizam? Quantos de vocês falam dessas coisas para as pessoas? Quantos de vocês abrem a Escritura e mostram que vocês são luzes? Para que servem as luzes? Não serve as luzes para ficar debaixo de um cesto, irmãos. Ela tem que expandir luz. A luz foi feita para expandir. Ela não foi feita para se retrair. Ela foi feita para expandir. O Messias, quando morre aqui, quando há uma promessa do seu nascimento, foi para que a luz se expandisse. E a continuidade da expansão da luz, que é o Evangelho, irmãos, está conosco. Então a aplicação que Isaías traz aqui é que essa expansão, ela continue a ser realizada para nós. Então Deus garante essa igreja, da mesma forma que garantiu os processos na madre da mulher, para que ele nascesse. Ele garante a expansão dessa igreja, para que ela continue a expandir essa luz que é o Evangelho. Então o Messias, quando nasce, é para mostrar que a glorificação de Deus, ela também depende da igreja. Para que Deus seja glorificado, a igreja tem que estar no local e no ponto certo, está debaixo dessas verdades, porque se ela não estiver debaixo do ponto da verdade e do ponto desse que Deus iniciou, essa igreja não é igreja. É o que nós temos mais visto hoje dessa sociedade: pessoas corrompidas se comportando como crentes, incrédulos com trajes de crentes, mas não são crentes, porque somente a verdadeira igreja tem essa potência de fazer aquilo que Deus fez. Então Isaías nos traz este retrato pintado, que tudo aquilo que Deus projetou na mente de Isaías aconteceu, não acontecerá, aconteceu. E que agora, quando nós olhamos para o passado, vemos que nós temos que nos encaixarmos dentro daquilo que Deus projetou para nós. Irmãos, nós sabemos que tudo aquilo que Deus quer vai acontecer, mas a igreja tem um papel
multiforme dentro da terra ainda. Que nós ainda estamos muito acomodados como reformados. Como igreja reformada, nós estamos muito acomodados para a realidade daquilo que nós somos. É só nós olharmos para trás e vermos como os nossos irmãos reformados agiam dentro da sociedade, que nós não conseguimos agir. Não conseguimos agir, santos. Esta é a proporção que Isaías também mostra para nós, que nós estamos em pecados diante de Deus, com relação às práticas. E que Deus possa, irmãos, nos ajudar, continuar nos ajudando, com relação a entender aquilo que as profecias dizem lá atrás. E aquilo que é para a igreja fazer de fato, que nós não fazemos. Quando a igreja entender isso, aí vai acontecer aquilo que a igreja chamou no passado de avivamento para a igreja. A pessoa pensa que avivamento é as pessoas estar gritando, feito uns loucos dentro da igreja. Avivamento, irmão, é viver da forma que Deus quer, alegres, contentes com Deus e odiando o pecado. Isso é um avivamento que a igreja precisa passar. Mas quando ela estiver amando o pecado e entristecendo a Deus, essa igreja não é viva espiritualmente. Ela está se comportando como morta espiritualmente. Então, quando nós olhamos para Isaías, devemos olhar com esse olhar clínico e apontar o que nós somos de fato. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, por sermos a tua igreja, mesmo debaixo de pecados e de falhas. Te agradecemos pela instrumentalidade de Cristo, Senhor, ter se materializado e ter nos salvado, ter nos dado um conhecimento profundo da tua pessoa, Senhor. Te agradecemos por esta obra do Espírito Santo em nossas mentes, nos convencendo de que somos pecadores, falhos, Senhor, mas carentes urgentemente da tua graça, do teu conhecimento, Pai, da tua ética e da tua salvação, Senhor. E nós te agradecemos porque somos pecadores, mas lavados pela instrumentalidade do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.